Primeiramente, esse vídeo vai ser um pouco mais pesado, beleza? Eu vou abordar temas como depressão, ansiedade e suicídio. Então eu peço de coração para que ninguém vá fazer piada com o assunto nos comentários nem nada assim. Porque é realmente um assunto pesado, que várias pessoas têm desconforto em falar sobre. E se você gosta de fazer piada sobre isso, gostaria de falar que você é um puta de um cuzão. Bom, esse vídeo não vai ser eu falando sobre alguma notícia, dando uma opinião sobre algo, etc. Vai ser eu falando da minha história com a depressão. E talvez no fim do vídeo eu vou tentar dar uma luz ao fim do túnel para as pessoas que estão se sentindo perdidas no sentimento de tristeza e essas coisas. Eu acho que realmente eu comecei a ter uma depressão depois que eu mudei de escola, mais especificamente no 6º ano. Que nenhum amigo meu tinha ido para essa escola, eu tava me sentindo sozinho completamente. E nesse ano eu acabei também me envolvendo em algumas brigas, por sinal, na escola, o que acabou ajudando pro meu caráter ficar desse jeito, um caráter mais fechado, por assim dizer. E eu até tinha amigos, né, nessa escola, eu fiz alguns amigos, mas eu realmente não me sentia amigos deles, porque eu não me sentia pertencente ao lugar. Eu me sentia como se eu fosse um estrangeiro que não iria conseguir socializar nem nada realmente, entendeu? Porque se eu socializava, era mais um negócio forçado do que algo espontâneo. Então eu acabei tendo esse problema por esse ano todo. Tanto é que minha cabeça estava tão fora do lugar nessa época por causa desses negócios, que eu quase bombei, passei tipo raspando, e foi um ano bem pesado pra mim. Aí no 7º ano, a coisa foi bem mais de boa. Eu acabei fazendo mais amizades, acabei melhorando minhas notas, mas uma coisa que eu percebi foi que eu tava começando a me distanciar das pessoas. Por exemplo, tinha amigos que eu gostava de ficar ao lado, gostava de fazer coisas juntos, mas no automático eu meio que me distanciava deles, tipo, sem saber o porquê. É algo espontâneo que eu não tinha noção sobre por que eu tava fazendo isso, que era algo que eu não queria. Mas enfim, a gente vai chegar pro ano de 2020, que foi o 8º ano. Que todo mundo sabe que 2020 foi um ano bem atípico, né? A gente teve a pandemia e nesse contexto isso acabou sendo gatilho para várias pessoas, assim como eu, desenvolverem uma depressão. Algumas mais pesadas, algumas mais leves, etc. Nesse período, eu, como várias pessoas, fiquei bem mais recluso e eu tava evitando socializar tanto com os meus colegas, entendeu? E de certa forma, eu acabava menosprezando eles. Mas não em aula, por exemplo, eu falava com eles, etc. Nem fora da aula. Na minha cabeça, eu tava, menosprezando eles a um nível, extremo. E nessa época, eu tava tendo muita crise de ansiedade. Muita mesmo, era muito frequente, todo dia. E aí, nesse meio tempo, eu também comecei a jogar LOL. Que quem joga LOL sabe como é estressante. Em especial quando você tá passando por alguma dificuldade. No começo eu acabei vendo o LoL como uma válvula de escape pra todos esses problemas que eu tava tendo na minha vida, todo esse sentimento de amargura e tristeza. Com o tempo, acabou que o LoL virou mais algo de estresse do que algo divertido. Mas eu meio que tinha entrado num ciclo vicioso. Eu não conseguia parar de jogar o LoL. Na minha cabeça, o LoL tava me ajudando, e por isso eu pensava assim: o que eu vou fazer, como eu vou controlar minha ansiedade, como eu vou ficar mais calmo sem o LoL. Sendo que não tava me acalmando. Era algo que eu não tinha controle, que eu, na minha cabeça eu tava percebendo que não era bom, mas eu não conseguia parar. Era um vício realmente. Aí nesse meio tempo eu também comecei a xingar os outros, gratuitamente. Realmente fazer esse negócio eu me arrependo muito, porque essa não é a pessoa que eu sou, não é essa pessoa que me define. A pessoa que eu era antes não é quem eu sou agora. E vendo agora todas as coisas que eu tava fazendo e pelo que eu tava passando, eu tenho pena de mim mesmo, pra ser bem sincero. Dia após dia eu comecei a ficar cada vez mais triste. Mesmo tendo amigos pra me ajudar, em maioria amigos no Discord, né? Eu acabava fazendo um bloqueio mental. Minha mente fazia um bloqueio que falava assim: a ajuda dessas pessoas não vai prestar. Então, eu tinha uma crise, pedi ajuda pra eles no Discord, me ajudavam, mas no outro dia eu já tinha esquecido, como se nada tivesse acontecido. Era algo que eu não conseguia controlar, que isso é a depressão em seu estado realmente mais vívido, por assim dizer.
que ela começa a ter tanta influência sobre as suas ações que você não consegue mais se controlar realmente. Ela meio que começa a controlar você, mas não diretamente, tipo, indiretamente. Começando a influenciar nas suas ações e forma de pensar. Como eu já disse, eu acho que eu já disse pelo menos, eu nunca contei pros meus pais do que eu tava passando. Eu tava evitando eles ao máximo, assim como eu tava evitando meus colegas. Porque na minha cabeça isso era melhor, tipo, eles não saberem do que eu tava passando e etc. Isso é também influência da depressão, senão eu já tinha contado. E eles estavam sem saber até que eu comecei a descobrir o ato da automutilação. Porque acalmava minha ansiedade, eu ficava bem mais calmo. E na minha cabeça era assim, se eu sentir a dor física, eu vou tirar a minha dor interior. Eu vou tirar a dor que eu tô sentindo no meu coração, a tristeza não, mas a amargura que eu tava sentindo no meu coração. E eu comecei a fazer isso até que virou um ciclo vicioso. E foi a mesma coisa que o LOL. O que eu vou fazer sem esse ato, sem fazer essas coisas? Quem eu vou ser? Até que eu fiz 2 cortes mais fortes. Meus pais viram essas marcas, mas até aí eles não tinham tirado meu jogo nem nada. Tipo, eu tava continuando do mesmo jeito. Eles não sabiam que eu queria me suicidar. Até que minha mãe, um dia, ela leu meu Discord e viu que eu já tentei tentar me matar 2 vezes. Sim, eu já tentei me matar 2 vezes. E nessa época eu tava planejando tentar me matar pela 3ª vez. E quando ela viu isso, ela ficou calma, né, na hora, eu acho. Mas depois ela foi conversar comigo e começou a chorar, tipo, num nível estrondômico. E acho que foi essa a primeira vez em meses que eu realmente fiquei triste de verdade, tipo, porque ela tava muito desesperada. Eu comecei a chorar, foi algo bem emocional e desesperador também, porque eu não sabia exatamente o que fazer, eu não sabia se eu parava de fazer essas coisas, se eu continuava fazendo. Depois disso a gente acabou conversando, etc, eu falei que ia parar, mas acabou que eu não parei, porque a depressão é algo que acaba se tornando um vício depois de um tempo. O que ela faz com você é te viciar nas coisas que podem te fuder, basicamente. Como, por exemplo, o suicídio, automutilação e essas coisas. E aí, teve o ato fatídico, o dia fatídico, que foi um dia que eu tava jogando LOL de Zedão no vídeo, eu lembro até agora da imagem. Que eu tava jogando normal, eu tava 0-3 eu acho, porque o meu jungle tava trollando. E aí, acabou que eu morri de novo. E eu não lembro o que tinha acontecido, eu tinha ficado muito puto. E depois disso comecei a repetir, eu não mereço morrer, eu não mereço viver, eu quero morrer. Repetir isso gritando, tá ligado? Tipo, dava pra ouvir da rua o nível que eu tava gritando. Depois disso minha mãe chegou lá, tipo, conversou comigo, etc. Eu tava puto da vida, eu não queria saber. Então eu comecei a gritar com ela. E aí ela e meu padrasto acabaram me levando pra uma clínica. E eu acabei ficando internado lá por um tempo e sem ter o mínimo acesso com a internet, essas coisas. E cá estou eu, tipo, 4 meses depois do início do tratamento, ainda tomando remédio e ainda indo ao psicólogo. Eu não tô tratado completamente, eu provavelmente não vou ficar tratado, porque a depressão é algo muito mais difícil de se conter do que você pensa. Só quem teve realmente sabe o quão desesperador é quando você tem uma depressão. E se você conseguiu superar, você sabe também o quão difícil é você sair desses vícios que ele te prende. E essas coisas. E agora eu quero dar uma mensagem para quem tá passando por essas coisas, etc. E se possível, eu quero que você mande esse vídeo para um amigo seu que tá passando por essas dificuldades, para realmente eu ver se consigo ajudar ele de alguma forma. Eu sei que a depressão é foda. A depressão, ela acaba ganhando força com a sua insegurança, com a sua ansiedade, com a sua tristeza, com o seu luto, com a sua raiva, com o seu desespero. Eu sei como é difícil você, por exemplo, contar pro pai, contar pra mãe sobre o que você tá passando, porque você acha que isso não vai adiantar de nada, você acha que fazer isso não é uma boa ação para se fazer. Porque talvez você pense que você está fazendo isso para proteger seus pais do desespero, da tristeza ou algo assim, mas você tem que parar pra pensar que você está se queimando se você pensa assim. Você, em vez de pedir ajuda, você
tá se maltratando, basicamente. Você tá falando que você não merece ajuda. E você tá falando que a sua vida não importa. Que é como várias pessoas pensam quando estão prestes a se matar. Mas, cara, a sua vida importa pra muita gente, pra amigos, pros seus pais. É tipo, é algo de outro nível. E eu sei que se você tentar procurar ajuda, se você falar com seus pais sobre, se você fazer um esforço assim, pedir pra eles, ô mãe, ô pai, eu quero ir num psicólogo falar sobre isso, eu sei que você vai conseguir melhorar, eu sei que você vai conseguir sair dessa. Eu sei que você pensa que você tá no fundo do túnel, que não dá pra ajudar mais, no fundo do poço, quer dizer, que não tem mais como te ajudar, que você tá num estado que você já tá perdido, que qualquer coisa que as pessoas te ajudarem não vai adiantar de nada. Mas, cara, adianta. Acredita em mim, adianta. Então, não se mate, não se corte, não faça essas coisas. Em vez de você guardar toda essa tristeza pra você, faz um desabafo com alguém, conversa com alguém sobre isso e procura ajuda, cara. É muito melhor do que guardar essas coisas pra você, e tanto é que você vai sofrer muito menos. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu tenho pra esse vídeo. E... adeus.